E hoje nós voltamos com um quadro que traça cenários e desafios do governo federal a partir de janeiro do ano que vem. Já falamos aqui sobre economia, meio ambiente, direitos humanos e hoje o tema é o ensino superior. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, professor Antônio Gonçalves. Professor, bom dia. Bom dia, Adalberto. Professor, uma das medidas anunciadas até agora foi a saída das universidades do Ministério da Educação e Cultura, do MEC, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, dentro dessa proposta de enxugamento aí da máquina, enfim. Como é que o senhor observa essa medida do ponto de vista da gestão e que impactos ela deve trazer para o ensino superior? Bom, a Constituição Federal, ela estabelecia que a União deveria gastar 18% do seu orçamento em educação. Com a emenda constitucional 95, essa regra mudou e passa a ser o orçamento de 2017 mais a inflação do período. De qualquer modo, a educação ela tem uma rubrica na Constituição, não é? Quando a universidade sai do Ministério da Educação e vai para a Ciência e Tecnologia, ela não está mais submetida a este orçamento da educação. Então a gente está temendo pelo financiamento público da universidade pública. Uma fala do presidente eleito dá conta de que ele fez uma avaliação, na verdade fez uma declaração à imprensa dizendo que, pegando as 200, que ele chama melhores faculdades, não tem nenhuma brasileira. Segundo ele, isso é errado. Como é que o senhor avalia essa fala? E que conceito está por trás de uma avaliação como essa do ensino superior? Primeiro, o desconhecimento do que é uma faculdade que faz ensino, de uma universidade que faz ensino, pesquisa e extensão. O hackeamento ele é muito perverso, porque a universidade ela pode cumprir um papel extremamente relevante no seu local. Por exemplo, aqui no Maranhão, a Universidade Federal do Maranhão tem um papel extremamente importante, e quando você submete essa importância a um ranqueamento internacional, você limita, na verdade, as potencialidades de contribuição que a universidade tem para com a comunidade. Então, é errado achar que o ranqueamento é um parâmetro prioritário de avaliação das universidades. Um outro aspecto que foi já ventilado é a possibilidade de um foco do desenvolvimento de pesquisas ou de investimento ou de atenção principal nas pesquisas que tenham relação direta com o mercado, voltados para o mercado, não é? Que áreas teriam maior prejuízo a partir dessa visão, caso ela venha de fato a ser implementada? As pesquisas nas áreas de humanas e sociais. Então, a saída das universidades do MEC para a ciência e tecnologia vai ficar sem orçamento, né? Esse é o primeiro ponto. Isso vai levar as universidades a ter que buscar financiamento na iniciativa privada, que essa é a lógica de privatizar as universidades. E aí buscar financiamento no mercado significa dizer que as pesquisas vão estar submetidas à lógica do mercado. Então as áreas de ciências humanas e sociais têm menos interesse do mercado, inclusive incomodam muito o mercado porque fazem pesquisas críticas em relação a essa questão da influência do mercado e do capitalismo na sociedade. Há um princípio na Constituição, no artigo 206, que trata de um princípio da gratuidade do ensino, não é? O presidente eleito fala sobre cobrança em universidades públicas, inclusive, segundo ele, porque muitos alunos são egressos de universidades particulares. Então, aqueles alunos de maior renda teriam que pagar pelo ensino. Como é que o sindicato avalia essa medida? Então, essa medida ela não vai resolver em nada. Primeiro, já se tem estudo mostrando que cobrar mensalidade não vai ter impacto algum no financiamento da universidade. Tem que ter mudança na Constituição, porque a Constituição prevê que a educação ela é um direito, ela não é um serviço, não é uma mercadoria a ser vendida pelo Estado. Então já há uma quebra na conceituação do que é educação. Esse é um ponto relevante. Segundo, vai criar dentro do ambiente universitário segregação. Aqueles que pagam mensalidade, os que não pagam, os cotistas. E existem outras maneiras de você corrigir isso. Seria, por exemplo, fazer uma reforma tributária que fosse progressiva. Aí os ricos pagariam mais imposto, que isso não acontece no Brasil, e não haveria necessidade de se cobrar mensalidade na universidade. Então, cobrar mensalidade não é a saída nem para o financiamento e nem para o caráter do direito que deve ter a educação no Brasil. A justificativa dada é que esses recursos reforçariam o ensino básico, e aproveito para falar com o senhor sobre uma outra proposta aí já ventilada de
a ampliação do ensino à distância, inclusive em áreas onde nunca isso aconteceu no país? É muito perverso contrapor o orçamento da universidade com o ensino básico, fundamental, porque eles não são concorrentes. Na verdade, precisa ter prioridade no ensino básico. Eu até entenderia isso, que a gente precisa realmente diminuir o analfabetismo no Brasil, que ainda é muito grande. Mas não é o orçamento da universidade que está sugando recursos do ensino básico. O que suga recursos da educação como um todo do orçamento público, é a dívida pública, que consome quase metade do orçamento, com pagamento de juros e serviços da dívida. No que tange à educação à distância, é um horror, porque a educação à distância ela tem o seu papel, mas não nas séries iniciais, né? Imagine um pai e uma mãe que tem que trabalhar, que já não tem creche para colocar seus filhos, quando chega na pré-escola e no ensino fundamental, ele ainda vai ter que usar as ferramentas de tecnologia para ter acesso ao ensino à distância. Isso realmente vai comprometer sobremaneira o processo de ensino-aprendizagem e também não vai resolver o problema educacional no Brasil. Como é que você observou nesse período pré-eleitoral as situações relacionadas às universidades, inclusive ferindo o próprio princípio da autonomia dessas universidades e o posicionamento, inclusive, do Supremo Tribunal Federal em relação a essas ações que aconteceram nesse período pré-eleitoral? Então, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou com uma ação no Supremo e nós, do Antissindicato Nacional, entramos como amicus curiae, amigos da Corte. Nós subscrevemos essa ação. Na semana passada houve uma sessão do Supremo Tribunal Federal que deixou muito claro que a universidade tem a sua autonomia. Acho que foi um grande recado para o futuro governo, de que a universidade ela tem autonomia constitucional e aí é um espaço de livre circulação de ideias. Não se pode tutelar o conhecimento dentro da universidade. Já se fala, inclusive, ferindo essa autonomia, sobre a questão da escolha dos reitores das universidades, de uma interferência mais direta, digamos assim, do governo federal. Como é que o sindicato avalia isso? Isso. Nós já temos críticas à lei lá do Fernando Henrique Cardoso, que submete a escolha de reitores a uma lista. A gente já queria que fosse uma escolha da comunidade. É um retrocesso, porque o governo está sinalizando, na verdade, com a indicação de interventores, como a gente teve no regime militar, na nossa UFMA, um reitor que ficou 2 décadas. Isso é um grande retrocesso e, obviamente, vai ter muita resistência da comunidade universitária e da sociedade como um todo, que está se apropriando ainda das propostas, porque a gente teve um período eleitoral em que a polarização impediu que as pessoas tomassem conhecimento das propostas para políticas públicas como a educação. Então vai ter muita resistência, certamente, no Congresso também, né? Porque muitas dessas medidas vão requerer 3/5, né, na votação no Congresso. E certamente isso vai ter muita resistência. Como se observa a discussão em torno da escola sem partido, os projetos, inclusive aqui no município, voltam à pauta no Legislativo, já há uma indicação, uma sinalização de uma concordância, digamos assim, do governo federal quanto a essa questão, quando fala em um cuidado que se deve ter com doutrinação, enfim. Aquele espaço de salas de aula que até então, era um espaço onde havia essa autonomia, está ameaçado? Está. Na verdade, se está fazendo uma caça aos professores, né? O que é muito perverso. Tem uma deputada aí de Santa Catarina que estava criando um site para que os professores fossem denunciados, aqueles que estivessem fazendo doutrinação, num completo desconhecimento do que se passa dentro das escolas brasileiras. Não é a questão de conteúdo que é o grande problema, é a questão das condições de trabalho, da remuneração dos trabalhadores, falta de laboratórios, recursos pedagógicos. Então se cria um bode expiatório, que é a questão ideológica, para se fazer uma doutrinação às avessas, porque eles querem trazer de volta disciplinas como educação moral e cívica. Isso é doutrinação às avessas, né? Quer dizer, é uma questão ideológica também. E isso não se dá na escola brasileira. Querem, por exemplo, diz que extinguir Paulo Freire, né, da educação, o patrono da educação, que inspira diversos países pelo mundo. Se você pegar pelo PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, Singapura é o país que tem a melhor avaliação, e você pergunta para os gestores de Singapura, quem inspira o processo educacional daquele país? Paulo Freire, né? Porque prega uma educação com criticidade e tudo. E aqui no Brasil a gente nem chegou a implementar Paulo Freire, já está se culpando Paulo Freire pela doutrinação comunista dentro das escolas. É um completo desconhecimento realmente do que se passa na educação do país. A primeira viagem internacional do presidente eleito se dará para o Chile, não é?
O que nós temos que aprender com o Chile em relação ao ensino superior? Porque lá, o que se percebe ao longo da história é cada vez mais uma privatização, de fato, desse ensino, né, professor? O Chile, na década de 70, na época da ditadura do Pinochet, foi escolhido pelos Estados Unidos para ser um modelo de liberalismo na América Latina. E lá o ensino superior ele é pago. Então ele é para poucos, e aqui no Brasil está se querendo fazer a mesma coisa. Lá eles já estão revendo isso, porque as famílias estão endividadas e não estão conseguindo pagar mensalidade. Então nós estamos repetindo os erros do Chile. E no que tange a Previdência também, né, que lá os aposentados não estão conseguindo ter remuneração. Então a gente tem que ter um olhar muito crítico e defender a educação pública, gratuita, de qualidade, laica, socialmente referenciada. Então esse é o nosso mantra no sindicato e as universidades têm incorporado isso como seu norte. Professor, muito obrigado pela entrevista, aqui pelas informações e esclarecimentos aqui no Bom Dia Maranhão. Roberto, eu agradeço e parabenizo a iniciativa de se fazer uma série sobre temas, já que não foi possível fazer isso durante a campanha eleitoral, infelizmente. Infelizmente. Obrigado, professor.